amém? Aleluia. Pode se sentar, ficar à vontade, em nome de Jesus. Quero agradecer a apóstola Cleide, pastor Júnior Tobias, pastora Nájila, os pastores, como é bom revê-los, pastor Benafran, pastora Corina, meu Deus, quantos pastores, tem mais aqui, pastor Wilson, a pastora, rapaz, quantos pastores, eu também estou, a pastora Corina falou a respeito dessa luz, por causa do óculos, né? Eu estou tentando reconhecê-la aqui, os pastores, mas como é bom estar junto, amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus, é uma honra, é um prazer muito grande, em nome de Jesus, estarmos juntos aqui, irmãos. A minha esposa não veio comigo hoje, mas já está uma semana que nós estamos aqui. Amanhã ela tem um tratamento, e por esse motivo, hoje ela está fazendo um processo lá de recuperação, porque amanhã é o último. Eita glória, Deus é fiel, maravilhoso. Já quero agradecer os irmãos, a intercessão dessa casa, pelas orações, pelas intercessões, amém? Em nome de Jesus, que eu sei que é tremendo, e resultado positivo. Meu Deus, no meio de uma pandemia, é ou não é? Imunidade zero, mas está aí, para a glória de Deus, tem um processo, amém? Graças a Deus, e dentro disso eu vejo que Deus está dando para nós assim, uma experiência muito grande. Há 5 anos atrás, bem aqui nesse canto, era onde, não como ser religioso, mas era onde eu sempre vinha, aqui ao lado dessa escada, e eu me prostrava aqui, e orando, falando com Deus, eu disse assim: Senhor, nos use da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. E assistia ministrantes, ministrando palavra e cura e libertação. Eu disse: meu Deus, eu também quero ser assim. Senhor, eu quero essa autoridade. Irmãos, não sabia eu que nós teríamos que passar pelo processo. Pedir é fácil, né? Mas se capacitar para ser é outra coisa. Amém, irmãos? Então repita assim comigo: pedir é fácil, mas se capacitar para ser é outra coisa. Amém, irmãos? Isso é verdade, em nome de Jesus. Então eu não sabia, orando ali: Senhor, eu quero experiência, eu quero loucura, quero doideira com o Senhor. E que doideira? Sabia, eu pensava que era doideira, eu sabia o que era doideira, não sabia de nada. Hoje eu sei o que é. Então tem casos que nós estamos passando, irmão, que são experiência com Deus, que Deus está capacitando, mas tem casos, situações que nós estamos passando, que algumas delas são desobediência com Deus mesmo, outras situações são quebra de aliança com Deus mesmo. Então nós temos que saber distinguir essas coisas do processo de Deus em nossas vidas, amém? Como eu disse, já está uma semana que eu estou aqui, eu fui tremendamente abençoado, né? No domingo, o pastor Luciano ministrando aqui, foi tremendamente abençoado, como foi poderosa a direção de Deus aqui. E na quarta-feira, a restituição, também estava aqui a pastora Corina. Meu Deus, essa bênção de direção da família, como foi tremendo, sair daqui também mais reforçado ainda, relacionado à família, porque eu era um homem que não valorizava um companheirismo. A gente estar do lado é uma coisa, ser companheiro é outra coisa, amém, irmãos? Não valorizava nem essas coisas. Então tudo isso Deus trabalha em nós, situações para que nós se aproximamos, para que nós se chegamos, para que isso seja trabalhado na gente.
E eu digo assim: Senhor, muito obrigado pela experiência que o Senhor está nos dando, né? Então a gente precisamos conhecer a verdade, não é à toa que a palavra já diz: conhecereis a verdade e ela libertará. Por quê? Porque tem coisa melhor para nós, né? Então fui tremendamente abençoado. Digo, meu Deus, que bênção, que palavra abençoada nós estamos tendo na casa de oração, na mãe sede. Que bênção de Deus, Senhor. E agora eu tenho uma oportunidade também domingo. Digo, mas meu Deus, como que eu vou levar uma palavra lá, meu Deus? Os melhores estão lá naquela casa. Os pastores, os irmãos, os líderes de célula. Uau! Digo, meu Deus, me capacita. Me capacita, me dá uma palavra também, meu Deus. Porque, meu Deus, eu estou indo por meio dos sábios. Amém, igreja? E eu espero que o Senhor, de alguma maneira, me use aqui para passar isso para vocês. Amém? Glória a Deus. Talvez alguém criou alguma expectativa, mas a minha está maior. Para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe quem está em casa. Amém? Por algum motivo receba a bênção. Palavra de Deus para nós, irmãos. Então, sem muita conversa, eu quero compartilhar aqui uma palavra. Nós estamos trabalhando isso lá no Maitá como sintomas de maldição, mas todas sintomas de maldição não é encontrar só o sintoma que se encontra a solução, mas tem uma causa. Sintomas é só apontando que tem algo errado, mas na verdade nós precisamos descobrir as causas, o que é que está causando aquela situação para que possa assim ser trabalhado. Amém, irmãos? E o Senhor já pagou um preço alto na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha o quê? A vida eterna, e participe da mesa. Né? Participe da mesa de Cristo. Agora tem uma parte que realmente somos nós que temos que fazer, que tomar uma decisão. Então, quero compartilhar uma palavra aqui relacionada, que traz assim como causa, uma delas que é como quebra de aliança com Deus, que se chama, dentro de uma quebra com aliança com Deus, apostasia. Creio que você já conhece bem essa palavra. Amém? Então, repita comigo assim: toda quebra de aliança com Deus, ela traz uma consequência como apostasia. Amém, irmãos? E aí dentro dela a gente vai aprender aqui algumas, quero ser bem breve em nome de Jesus. Tem situações que são patológicas, nós encontramos no nosso corpo e procuramos os médicos, e os médicos encontram, graças a Deus, e vão ser tratados. Agora, tem situações que não são mais patológicas, ainda são em situações espirituais e que precisa ser trabalhado do lado espiritual para que assim nós sejamos tremendamente abençoados, como diz a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Deuteronômio aqui, capítulo 28, do versículo 15 da minha versão, diz que, porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando, e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos, que lhes estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldição. Amém? Então a gente vê aqui que uma dessa quebra de direção que Deus está dando, ela vai causar em nós aqui uma situação que pode ser muito fácil de ser trabalhado, depende de nós compreendermos e querermos esse processo em nossas vidas. Amém? Então, irmãos, em Deuteronômio capítulo 28 temos uma lista com mais de 50 versículos contendo maldições que vêm como consequência da apostasia. Esse é o pior tipo de quebra de aliança, porque afeta diretamente a salvação eterna. Ok?
Então, a apostasia é denominada pelo Oséias também e pelo apóstolo Paulo de prostituição espiritual, invocando o castigo e as mais duras correções de Deus. Precisamos valorizar essa situação em nós. Amém até aqui? Você está aqui? Amém? Então, a apostasia explica muito sobre o declínio moral e social. Invariavelmente, pessoas apostantam-se também bem piores do que eram antes de experimentar a verdade. Ou seja, situações de pessoas que se encontram hoje em quadro pior de que quando ela não era convertida. Pessoas que não se converteram ainda estão vivendo um estilo de vida, mas que depois que conheceram a verdade, caminharam na fé e depois tomaram uma decisão de se afastar, de abandonar, de alguma maneira, não obedecer o que Deus está explicando na palavra dele, o quadro que nós vamos encontrar são de piores, o quadro da pessoa, de que quando ela conheceu a verdade. Está dando para entender? Amém até aqui? Então, veja bem, o quadro da pessoa fica pior quando uma pessoa conhece uma verdade, ela sabe como fazer, ela sabe como que funciona, a palavra de Deus está dizendo, ela se conscientizou, mas simplesmente ela arruma um jeitinho e ela não quer fazer, não quer obedecer, e dessa forma vai gerar o que na vida dela? Algumas circunstâncias que vão ficar difíceis, irmãos. Por outros, por 4 anos, eu pesquisando aqui a história de um pastor, fazendo um acompanhamento evangelístico a um hospital, e isto aconteceu conosco, porque eu também fui com a minha esposa, irmãos, num hospital psiquiatra. Eu fui com a minha esposa no hospital, e a gente passou num corredor, isso aqui no HB. Quando a gente está passando lá, sabe que muitos deles estavam falando a palavra de Deus, só o nome de Deus, falando de ungida de Deus, falando as palavras de Deus, as palavras proféticas de Deus. Irmãos, um pastor fazendo uma investigação, visitou um hospital psiquiátrico, ele disse que a maioria das pessoas que entravam dentro desse quadro psiquiátrico eram tudo ex-evangélico. Alô? Você está aqui comigo, não? Você encontra uma pessoa na rua, você encontra as pessoas que estão vivendo na rua, que tem família, que tem casa, tem de tudo. Por que eles estão lá? Irmão, se você não conhecer Bíblia, você vai levar uma pisa em qualquer esquina quando você encontrar uma pessoa dessa. Alô? Quem anda brincando com a palavra de Deus, quando chegar lá fora, vai levar uma pisa, porque são pessoas que já foram fiéis a Deus, que já tinham feito uma aliança com Deus, mas que tomaram a decisão de se afastar. Alô? Então o quadro dessa pessoa vai ficar como? Pior. Você está aqui comigo ou não? E para surpresa desse pastor, uma das coisas que mais pressionava era o alto percentual de ex-evangélico, que estava como, irmão? No hospital psiquiátrico como loucos. E muitos estão na rua. Alô? Irmãos, acontece de muitos cristãos se encontrar
em situações de loucuras. Tem gente que participa da célula, ouve a palavra poderosa em célula. O líder se prepara, faz aquele estudo, dá aquela direção, ele encerra dizendo amém, e todo mundo amém, vamos aplaudir e vamos embora. Só que quando sai dali, nada é praticado de que fala. Isso não acontece aqui, só no Maitá. O quadro da pessoa vai ficando de cada vez de mal a pior, que é para melhorar. Que direção é essa que nós estamos dando? A palavra de Deus não funciona? Não transforma? Não é verdadeira? Alô? Você está aqui comigo? Não? Uau! Igreja, que loucura! Ex-evangélicos, situação de irmãos que está se encontrando, sabe como, irmão? Na beira do colapso, dizendo bem assim: eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer. Você está aqui comigo, não? Irmãos, eram os mais perturbados. Eram as pessoas que já tinham feito uma aliança com Deus, mas o que elas fizeram? Quebraram uma aliança. Apostasia. Em Deuteronômio ele fala o quê? Como consequência de quem se afasta disso, irmãos. A gente vai ver aqui no versículo 28 que ele diz assim: o Senhor o castigará fazendo com que fique loucos, cegos, confusos. Enquanto as pessoas dentro da congregação, em geral, nós encontramos pessoas cegas, sem direção. Sim ou não? Não é falta de conselho na palavra. Alô? Mas que estão como, irmão? Está lá como consequência de uma quebra, de uma aliança dessa, que tudo vai de mal a pior. Irmãos, a pastora Corina foi muito claro aqui nessa restituição. Eu creio muito que o que está acontecendo nos tempos de hoje, essa restituição mesmo nas nossas casas, nas nossas famílias, porque os que desobedeceram no passado por causa das suas desobediências, que eram para viver como filhos do rei, vão ser escravos, mas por algum tempo voltarão. Por isso que em Lucas capítulo 10 diz que de 2 em 2 o Senhor envia para buscar quem, irmãos? Os filhos da paz, que são pessoas que um dia, ou herdeiros, né, de geração, que no passado fizeram uma aliança com Deus, mas que o passar do tempo, o próprio Senhor disse que um dia Ele juntaria todo mundo, que um dia Ele traria de volta, alguns estariam até pelos estrangeiros. Então não se estranhe quando começar a chegar aqui gente toda americanizada. Amém, irmão? Quando chegar pessoas aqui falando inglês, né? Porque vai vir gente de todo lugar. Alô? Amém ou não amém? Glória a Deus. Agora, por que tudo isso? Porque no país que eles invadirem, ou no país que vocês vão entrar, vocês vão ser escravos por um determinado tempo. Para que nesse determinado tempo, aqui determinado por quem? É espiritual, por Deus, essa situação o Senhor retome toda ela. Você está aqui comigo, não? Aleluia.
Então, a apostasia traz uma série de maldições relacionadas com a desintegração psicoemocional, como depressão e pânico. Qual é a doença do momento? Depressão. E agora com a pandemia traz o quê? Pânico. Eu não me lembro se foi aqui que na época eu tive um discernimento e eu trouxe falando sobre a estatística que para os próximos anos, a faculdade que vai dar mais dinheiro é na área de psicólogo. Pessoas formando serem psicólogos. Porque as pessoas vão estar como? O que a Bíblia está dizendo? Loucas, sem rumo, alô? E querem que um compromisso, compromisso, né? É assim, compromisso, remédio, né? Dê jeito na vida dela. Alô, irmão? Você está aqui comigo, não? Deus, nós voltando para Deus, Deus nos libertará, nos curará. Amém ou não amém? Irmãos, a desintegração do psicoemocional, como depressão e o pânico, Deuteronômio ele traz no capítulo 28, versículo 28, ele diz que o Senhor os castigará fazendo com que fiquem loucos. Confira aí. Cegos, confusos de coração. Qual é o coração? Coração mente. Alô? Loucos, cego, confuso de coração. Amém ou não amém? Palavra de Deus para nós. No versículo 65 ele diz assim: e também, nesses países vocês não terão sossego nem paz. O Senhor fará com que fiquem cheios de aflições, desespero e medo. Olha aqui, ó. Pessoas ficam como, irmãos? Aflita. Você conhece pessoas que só vivem aflita? Alô? Aflição, desespero, pessoas desesperadas e o medo. Um medo. Da onde que vem isso? Da onde que surge isso? Ai, meu Deus, não sei do que é isso. O que está acontecendo? Já tomei remédio de tudo quanto foi jeito. No versículo 66 ele diz assim: a vida de vocês estará sempre em perigo. Dia e noite o medo os acompanhará. E vocês ficarão desesperados. Ei, irmãos. A gente poderia hoje, domingo, o culto da família está falando outra coisa, é ou não é? Sim ou não? Desesperado, ei. E também nesses países vocês não terão sossego nem paz, e o Senhor fará com que fiquem cheios de aflição, desespero e medo. A vida de vocês estará sempre em perigo, dia e noite o medo os acompanhará, e vocês ficarão desesperados da vida. Irmãos, como que a gente trata isso? Quando nós vamos ajudar uma pessoa, como é que a gente vai ajudar nessa situação aqui? Você está aqui comigo ou não? No versículo 67 ele diz assim: vocês terão tanto medo e verão coisas tão terríveis, que de manhã dirão: tomara que já fosse noite. E ao cair a noite dirão: quem dera que já fosse dia. Você já viu gente assim? Ai, meu Deus,
A coisa está tão difícil, as coisas estão tão difíceis, mas está tão ruim, que esse dia já passe logo que já chegue noite. Mas quando chega a noite, ela está implorando que já fosse dia, porque quer que aquela situação passe logo. Você conheceu pessoas assim, não? Alô? Levítico 26, ele diz no versículo 36, ele diz assim: quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo, que até mesmo o som de folhas caídas no chão os fará fugirão como se viesse um inimigo atrás deles, e cairão sem que ninguém os persiga. Irmãos, é um terror tão grande que não tem ninguém atrás da pessoa, mas ela vê, ela sente até. Irmãos, isso aqui são causas, são fatos reais. Não estou falando de sintomas, estou falando de causa. Então, algum dessa situação que já foram criados por histórias nossas, não resolvidas nas nossas vidas, que vem um espírito parasitando uma história nossa não resolvida, inclusive pela falta de perdão, pessoas que têm dificuldade de perdoar e traz sobre a vida dela. Cadê, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós não perdoamos alguém, perceba uma coisa aqui, receba a tua libertação. Mas você, na verdade, se aproxima dessa pessoa. Ao contrário disso, o que é que você quer, irmão? Distância. Mas pela falta de perdão, você vê essa mulher, essa pessoa na sua frente, 24/48, é uma perseguição. A falta de perdão, ela traz essa perseguição, essa cadeia, junta as pessoas ali no sofrimento. As pessoas não ficam bem. Alô? Você está aqui comigo ou não? Por isso que o Senhor está dizendo, dando a oportunidade de nós, como Davi nos ensina, que não esconder a iniquidade, porque enquanto Davi escondia a iniquidade nele, enquanto ele estava calado, seus ossos ficavam como? Horrível de dor, já pensou? Mas quando ele confessou, quando ele botou para fora, irmão, quando ele entendeu que Deus, o propósito de Deus na vida dele, como que esse homem começou a viver? Totalmente diferente. Até para superar as situações que surgiam na sua vida. Irmãos, quebra de aliança com Deus, ela é apostasia. E a apostasia, ela traz essas causas como de maldição dentro das nossas linhagens, como separação, inconstantemente briga dentro dos nossos relacionamentos, irmão. Alô? A Bíblia fala até aqui mesmo nesse capítulo 28, de um homem que marca contrato de casamento. Mas já pensou nisso, pastores? Quem vai viver com a mulher dele é outro cara. E nós, no nosso conhecimento, nós falamos assim: poxa, mas essa mulher está errada. Mas um bom libertador, quando se aproxima para acompanhar essa causa, que pega essa causa para trabalhar, ele vai fazer um mapeamento. E aí ele entra com um aconselhamento ali profundo, e vamos chegar exatamente no que está causando isso. E a gente vai ver que a história é totalmente diferente. O ponto de vista daqui, quando a gente vê, não é daquele jeito. Poxa, aquela mulher foi má, aquela mulher foi ruim. Por que que o cara casou com ela, fazendo tudo de bom para ela e essas coisas e tal? Mas na verdade, e se foi o homem que por algum motivo se apostatou de Deus e hoje quer viver bem na vida? Irmãos, Jesus já levou sobre si as transgressões. Amém ou não?
O resto é com nós. É comigo e com você. Eu padeci muito nessa área. Até hoje, irmãos, eu colho consequências, porque eu também estou dentro do meu processo. Alô? Sim ou não? Estou dentro do meu processo também. Então, quando nós vai vermos uma situação, irmãos, no passado eu era um cara totalmente podre, cheio de tumores. Hoje eu estava compartilhando testemunho com uma família. Tiraram de mim, do meu corpo, 2 garrafas de 2 litros cheio de pus, na época. Meu Deus, como isso? Entrado em hospital, constantemente sintoma de maldição. Algo estava errado. Deus tem um propósito, mas o problema é eu entender isso, é eu voltar e consertar isso com Deus. Amém até aqui, não? É nós compreender o que o Senhor está fazendo, irmão. Nós queremos viver bem na vida, mas para isso nós precisamos entender o que o Senhor está pedindo que nós façamos, para que a gente não encontre nem uma corrente que nos puxe para trás, que nós resolvemos as nossas histórias para caminhar no propósito de Deus. Você está aqui ou não? Então, quando a gente vai ver aqui situações que a palavra diz, de situações que não são fáceis. No versículo 35 ele diz: o Senhor Deus os castigará com tumores incuráveis nas pernas. Eu era um cara que também, rapaz, saía tumor aqui, era uma situação na viria. Teve um tempo que na minha poupança, para mim sentar na frente dos outros, era só a beirinha. Senta direito, não, assim tá bom. Mas não era, tumor. Às vezes a gente quer andar bonitinho, mas estamos cheios de feridas, sim ou não? Precisamos aceitar o tratamento de Deus na nossa vida. Deus é amor, Ele é ou não é? É. Tanto que enviou o seu Filho, mas Ele diz para que todo aquele que nele crê, não perecer, irmão. Essa sofrência, né? Sofrer, mas confiar em Deus. Irmãos, a gente passar por dificuldade, confiando em Deus, é outro nível. Alô? É você passar pela situação, mas no final da tarde você está ali com um louvor dizendo bem assim: o dia hoje não foi fácil, mas quer saber? Glória a Deus, e já é o culto, e eu vou adorar, e você entra pelaquela porta com um prazer, um desejo, não olhando para a situação, mas olhando para aquele que te dá força. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Porque Ele merece toda a honra e toda glória. Irmão, quebra da aliança com Deus gera esta apostasia e traz essas consequências. E Deus já enviou o seu Filho para que nós fôssemos, primeiro o quê? Salvos. Amém? Salvos. Você sabia que você pode hoje você é salvo, mas pecador? Alô? Você já imaginou isso? Salvo, mas pecador? Há essa possibilidade de uma pessoa ser salva e pecadora? Alô, igreja? Amém? Irmão, se eu convidar uma pessoa aqui hoje para confessar Jesus, a Bíblia diz: se tu me confessares diante de muito, eu te confessarei diante de meu Pai. Sabe o que acontece nessa hora? Essa pessoa vem aqui e nós fazemos uma oração, apresentamos ela a Deus. Ei, neste momento essa pessoa vem com fé
e ela vem cansada daquele estilo de vida que ela vem vivendo, e ela vem acreditando que o Senhor pode mudar a sua história, pode tirar aquela dor, pode tirar aquela situação dela. Só que no momento em que nós estamos apresentando ela a Deus, e que ela toma a decisão de vir na frente, automaticamente o Espírito de Deus vem fazer uma regeneração no espírito humano dessa pessoa. Alô? E o próprio Espírito de Deus se aproxima do espírito humano e faz essa regeneração, e nós a chamamos de salvação. Amém até aqui? Agora, o que precisa também aqui agora? A alma dessa pessoa também passar por um processo de regeneração, e ela não vai ser regenerada assim. Por quê? É um processo. Então está aqui uma possibilidade de a pessoa confessar Jesus e nós sermos salvos, mas ainda o quê? Pecadores. Você vai ver que dentro dos ministérios, você vai ver irmãos e irmãs que estão buscando a Deus, e que já tem 5 anos, que já tem 10 anos de congregação, que já tem 30 anos, mas que tem guerra interior dentro de si, dificuldades. Irmãos que têm dificuldades ainda, têm vontade de beber, têm vontade de fumar, tem vontade de fazer um monte de coisa. O que é isso? Ei, mas eu já sou convertido, eu participo no culto, eu participo da célula, eu estou indo na igreja. Que negócio é esse, irmão? Você está em tratamento. Por isso a importância de você não desistir. Alô? Seu espírito humano, ele é o quê? Salvo. Mas e a sua alma? Precisa de quê? E aí é onde ela vai passar por onde, irmão? Por uma regeneração. Ou seja, traumas que aconteceram, situações que aconteceram no meio de nós, precisam ser resolvidos. Nós precisamos nos resolver, irmão. Precisamos encarar a verdade. O tempo não vai resolver, mas nós precisamos encarar aquilo que ainda nos consome e dizer assim: chega. Como? Sentando olho a olho, cara a cara, dente a dente, dizendo assim: olha, você fez isso comigo, mas eu te perdoo. Nós passar pelos nossos processos. Você está aqui comigo ou não? Em vez disso, o que acontece? Muitas pessoas se apostaram da palavra de Deus, se afasta de tudo, abandona tudo e vai embora. Irmãos, no Humaitá acontece isso. Aqui, graças a Deus que não acontece, amém? Mas no Humaitá, muita gente já me abandonou lá, e já abandonaram a fé também. Ei? Aqui também. Irmãos, é um processo de Deus nas nossas vidas. Como que você está se sentindo hoje? De repente, por algum desses nomes que eu falei aqui, você se sente assim. Volte para Deus. Você está de corpo presente, mas você está de mente? Você está de coração, mente? Alô? Sim ou não? Isso é com você e Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Quero convidar o louvor, para que a gente reflita nessa palavra. Amém? Para que nós voltamos para o Senhor, dizendo assim: Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, aonde eu não consigo. Aonde eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, porque eu me entreguei ao Senhor já tem alguns meses, já tem 1 ano, já tem 2 anos. E por que eu não estou conseguindo ainda nessa área? Por que eu não estou conseguindo tomar decisão nessa área? Por que eu ainda não estou conseguindo? Por que eu ainda estou assim? Por que eu ainda me sinto dessa maneira? Por que eu ainda me sinto para baixo? Por que eu ainda me rejeito? O que está acontecendo? Eu não consigo ter acesso à tua presença.
Talvez você chegou aqui hoje dizendo bem assim: vou ver se eu consigo sentir alguma coisa. Espere de Deus aquilo que Deus espera de mim, de você. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus, peça sua ajuda ao Senhor. Espírito Santo, já temos aqui uma direção da Tua Palavra, e que toda essa situação de apostasia, de alguma maneira que seja agora arrancado de nós, tirado de nós, para que nós vivamos felizes, para que nós voltamos, para que nós protegemos as nossas linhagens. Momentos que foram difíceis, eu sei que não foi fácil, mas Deus nos quer voltando para Ele. Então receba essa adoração no seu coração, no seu culto da família. Deus está dizendo assim, ó: volte para mim, volte, eu quero ver você e eu, somos nós dois. Quero ver o meu povo, nós no pé do monte, humilhado, clamando. Espírito Santo, o Senhor está aqui conosco. É o Senhor que nos cuida. Nós só precisamos nos conscientizar. Chegue, 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 chegue. O Senhor está fazendo mover. O Senhor está fazendo mover no meio da tua igreja. Tira o pânico, tira o medo, tira o desespero, a loucura. Que nós voltamos ao Senhor. Pelas esquinas e diz: não faça isso, não. Ei, volta. Não é aí que eu te quero. O que você está fazendo da tua vida? Pode voltar. Ainda a pessoa diz assim: se tu estás comigo, por que tu estás assim?
Eu quero tirar a minha vida. O Senhor diz: você não vai tirar a sua vida, porque eu tenho propósito com você. Eu sou com você, eu sou contigo. Tem alguém da tua linhagem que eu escolhi, e você é essa ponte. Por isso ele diz que no meio da escuridão ele vai te sustentar. No meio da dificuldade, igreja, ele vai te sustentar. E te adora. Se adore o Senhor no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Ei, aconteça o que acontecer, seja fiel à sua aliança. Estar aqui, igreja, tome posse, que o Senhor tire de nós hoje todo empecilho, toda cegueira, tudo aquilo que vinha cegando a igreja, tudo aquilo que vinha como cegando, para que não enxergasse a direção de Deus. Que Deus é Deus de promessa, Deus de milagre, aleluia. Dessa casa, dos apóstolos, me enviaram para o Maitá. E a minha mãe disse: meu filho está pastoreando no Amazonas. E eles falaram: Maria, quando que ele vem? Quando ele vier, Maria, me avise, porque eu quero que ele converse com meu filho, porque o Deus que mudou a vida dele é o Deus que vai mudar a vida do meu filho. Confie na palavra de Deus e mantenha nossa aliança. Muitas coisas aconteceram comigo, irmão, para que eu desistisse da fé. Com certeza não é diferente com você. Um filho, casamento, emprego. Esses apóstolos aqui, a mesma coisa, não foram diferentes. Sabe como eu cresci? Observando os líderes dessa casa. Me aproximei. Resultado, hoje pastores, minha mãe, hoje não tem minha mãe aqui. E para a glória, Deus me deu a honra de pregar para ela. Hoje eu tenho minha mãe. Pastor Júnior, meu irmão. Pastor Júnior, vou botar agora o meu nome de Pastor Jean João Tobias. Glória a Deus, que eu me sinto dessa casa, me sinto dessa família, me sinto, meu irmão. Eu nasci aqui. Nasci aqui. A vida espiritual se iniciou.
Amém? Então, aplaude o Senhor. Deus abençoe, receba a sua bênção.